Fala pessoal, vamos fazer uma atualização aqui do Bitica, né? Nesse momento aqui o gráfico semanal ele segue aqui verdinho, né? Isso abre espaço para ele ir até o 4 horas em sobrecompra. Nesse momento encontra-se aí na casa dos 74.300 dólares. Sim, a gente tem espaço para ir lá, tá? Dentro dessa movimentação já não tá tão legal, porque é uma movimentação que tende a levar a gente um pouquinho mais para baixo, tá bom? É aqui uma Rising Edge, sabe? É algum padrão aqui que tende a vir para baixo, não é um padrão de continuação. Por isso que a gente tem volumes de venda maior aqui nessa ocasião, tá? Então isso aumenta agora as probabilidades da gente perder essa linha de tendência nos próximos dias, ou ao mínimo retestar essa linha de tendência. Acho que seria mais prudente a gente usar esse termo. Reteste de linha de tendência, tá bom? A gente já tem aqui um falso rompimento, ou uma triscada, não chegou a ser um rompimento, tá? Isso abre espaço aqui inicialmente pra gente vir aqui embaixo. 68.800, 67 mil dólares. A princípio, esse é o primeiro ponto que a gente deve retrair. Após se bater sem continuar, aí a gente pode olhar aqui pra cima, tá? Talvez aqui no 74, 75 mil dólares. Por enquanto, a gente tá com uma movimentação que tende a trazer a gente pra cá e estabilizar o preço para a gente ver o que o mercado vai dizer para nós, tá bom? Um gráfico de 4 horas. O diário não muda muita coisa, a gente está aqui verdinho, sem força, tá? Isso é preocupante. Olha aqui, ó. Tá? A gente já fez a correção do gráfico diário, já foi lá em cima. Olha como é que a gente retesta e a gente não tem força no diário, tá bom? Então isso aumenta substancialmente a probabilidade de a gente voltar aqui para essas regiões, tá bom? Próximos dias, ao longo aí dos próximos dias é o termo correto a se usar. Embora a gente esteja vendo que o volume predominante de compra está tomando uma proporção muito maior. E isso não pode ser ignorado, porque dentro de uma tendência de baixa, dentro de um movimento que tende a continuar mais abruptamente mais para baixo, como aconteceu aqui, a gente tende a ter volumes de venda e compra muito similares. Um equilíbrio e os movimentos de baixa com volume mais intenso. Não é o que a gente está vendo aqui por enquanto. Por isso que dependendo de como a gente cair aqui, e para mim a gente já está entrando num range de acumulação, quando a gente olha para o gráfico semanal, mas dependendo de como a gente cair aqui, a gente vai discutir isso, tá bom? Tem que esperar cair, não tem jeito. Tem que esperar romper a linha de tendência para ver como que o mercado vai nos contar essa história. Se vai ser com volume, se não vai ser. A gente vai ter que esperar isso daí. Se vai ser nos próximos dias, se vai levar um pouco mais, não cabe a gente a olhar exatamente esse ponto, mas sim interpretar quando ele acontecer, tá bom? Dentro do gráfico semanal, mas antes, cara, se inscreve aí, deixa o seu like aí, deixa o joinha, deixa o comentário aqui, pô, faz sentido ou não faz? Você acredita que vai acumular, que vai cair mais? Pô, se inscreve aí e me conta. O que você acha que vai acontecer? Dentro do gráfico semanal, me ajuda aí a bater os 1.000 inscritos, pô. Falta só um pouquinho. Preciso fazer uma AdSense, me ajuda aí, pô. Dentro do gráfico semanal, a gente vê que tem esse enfraquecimento aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é força vendedora, tá? Samuca, mas dentro de uma consolidação, a gente tem essa força vendedora diminuindo. Sim, e depende. Por quê? Porque aqui a gente tem um pivô de baixa, a gente já tem um movimento de impulso. Esse movimento de impulso, ele deveria ser seguido de volume de venda aumentando, ou melhor, de força de venda subindo, e não é o caso, pelo contrário, a gente perde a mínima, a gente tem o volume de venda diminuindo, o que mostra pra gente, mostra pra mim, que o interesse em vendas daqui pra baixo começa a diminuir substancialmente, tá? Por isso que eu não vejo, ó, aqui, ó, daqui dos 76 pra baixo, o volume daqui pra baixo é substancialmente menor. Olha o volume de venda, a gente calcula o volume, Samuca, sim, mas olha essa absorção acontecendo aqui. Isso não pode ser ignorado, pessoal, tá? Isso não pode ser ignorado. Eu não tô dizendo que vai subir agora. A gente ainda deve ter algumas semanas de lado aí dentro dessa região, tá? Possivelmente, tá bom? Possivelmente a gente deve até romper um pouquinho mais pra cima, tá? Ficar trabalhando aqui, ó. Seria a expectativa, tá bom? Depois voltar aqui embaixo, trabalhar algo por aqui assim, ó. Até cair. Isso aqui são longas semanas, tá? Bota aí uns 3 meses. Mais ou menos daí 3, 4 meses, tá bom? Quanto mais consolidar, mais vai validar as estruturas de acumulação ou distribuição. No caso de uma redistribuição, tinha que já estar correndo. Não é o caso.
Por isso que eu acredito que aqui não é uma bandeira, até por conta dessas zonas de suporte que nós temos aqui atrás, tá bom? Claro, vamos acompanhar diariamente, gráfico mensal, né, tá verdinho, a gente já vai aí praticamente fechar, isso vai abrir espaço pra gente ir no diário em sobrecompra, então pra mim, a gente tem tudo pra ir nos 80, 90 mil dólares, ou eventualmente no mínimo uma retração de Fibonacci, depois pode até ser. Esse movimento aqui, pra mim, está sendo uma acumulação, mesmo que seja para um topo descendente, para a gente esfriar o RSI, tá? E depois a gente ir, né, onde muitos acreditam que vá. Isso é a possibilidade mais plausível que a gente tem hoje. A gente precisa subir para abrir margem para o Bitcoin ter alvos mais para baixo, porque o sobrevenda ele está aqui em 59. Se a gente subir, esse sobrevenda ele vai bem mais para baixo. Entende? Por isso que a gente precisa subir para abrir margem para esse sobrevenda aumentar. Senão, a gente vai ficar trabalhando uma acumulação dentro dessa região aí dos 60 mil dólares, 60, 65 mil dólares, tá? Dominância do Bitica, 68,9, à beira do precipício aqui também no gráfico mensal. Gráfico semanal segurando pelos cabelos, mas olha, esse padrão aqui me parece uma acumulação. Um movimento de impulso, cara, o movimento que veio de baixo, mas foi um movimento de impulso muito grande, a gente tá aqui meio que cunhado, ó, tá vendo? Isso aqui geralmente é um movimento de acumulação, tá? Então fica difícil acreditar que esse cara aqui, pelo menos por enquanto, vai ter uma queda mais abrupta, tá? Embora seja possível, é verdade, é possível, a gente até está trabalhando abaixo dessa linha de tendência, então é possível e tomara que esse cara aqui caia pra gente ter algum tipo de respiro forte nas altcoins, eu torço para que isso aconteça, mas não é o que o gráfico está apontando, pelo menos por enquanto, tá? A gente teria que dar uma subida aqui pra, sabe, vir aqui nesses topos aqui, 60, 61%, pra depois talvez a gente cair, tá bom? Então tem que ter uma certa cautela aí. Por isso que a gente vê que as altcoins, muitas delas não estão performando, algumas outras aí pancando, como é o caso da Siren, tá? Eu vou fechar aqui na Siren por hoje, que daqui a pouco a gente tem live. Se você deixar o like e se inscrever. Tem que deixar o like e se inscrever. Então, ó, dentro da Siren, a gente bateu o alvo semanal lá nos 2,80, né? A gente tem aqui o gráfico de 1 hora, tá? O gráfico diário não tem muito mistério. Queda forte, alta forte. A gente caiu 60% e a gente subiu 120%, um pouquinho mais do que isso. Gráfico de 12 horas, voltamos em zona de liquidez. Gráfico de 4 horas, também voltamos em zona de liquidez. Diferencial, a gente, né, bateu os extremos aqui. Deixa eu botar aqui uns 61%. A gente bateu todos os alvos aqui do pivô de alta do gráfico de 4 horas. No gráfico de 1 hora, a gente também identifica esse pivô de alta. Tá? Daqui para cá, lá milimetricamente, 2,75, a gente bate no alvo, zona de liquidez, baita rejeição. Siren não passa desse ponto para mim. Eu estou short Siren, tá? Tô short, ela me deu muita grana. Eu tomei um stop de 80 dólares aqui na live, mas ela me deu muita grana nessa alta, muita grana. Foi uma das que mais me deu dinheiro, a River e ela. Foi muita grana. Hoje deu mais de $1.000 ela. Foi muita grana, tá? E agora, dentro dessa movimentação, a gente busca liquidez, volta isso tudo, volumes de venda, o que é significativamente grande, né? Isso mostra pra gente interesse institucional de vendas aqui, além da gente ter o choque. A gente já tem um movimento de baixa muito grande, a gente já bateu o alvo semanal, não tem alvos para isso, a gente voltou aqui no alvo semanal, exatamente os 2,80, que é o alvo do pivô semanal, tá? Você pega aqui, ó, pivô de alta semanal, pega aqui dessa mínima para cá, você vai ter o alvo ali de 2,80. Foi por isso que a gente parou nessas regiões de 2,80, porque a gente retestou o alvo do semanal. Abriria margem até pra gente ir para os 3,16, porém a gente já bateu no alvo, tá? Então tem que ter muita cautela aí com o Siren, por quê? 1 hora bateu no alvo do pivô. O ideal é ela ter uma retração aqui, ela vai ter que fazer 3 movimentos para baixo para validar uma estrutura. Porém, quando a gente bota no gráfico de 15 minutos, isso não seria prudente. Para mim, ela tá só esperando virar o gráfico diário. Por quê? Ela vem subindo, vem subindo, vem subindo, bate em zona de liquidez e alvo e pancada para baixo, perdendo todos os fundos. Cara, foi uma barra de 15 minutos para perder aqui várias horas, de 4, ó, lá ele, de 4h15 da manhã, 4 horas da manhã, até 1 hora da tarde.
A gente perdeu em 15 minutos. A gente perdeu tudo, o gráfico de linha na tela. Perdemos tudo, tá? Então isso aqui é uma recuperação desse movimento de baixa para jogar o mercado para baixo. Se você entender como as baleias elas impulsionam o mercado, você vai ver que esta vela aqui, ó, esta vela verde aqui, essa última vela verde, ela é uma vela de manipulação, chamado buy to sell, comprar para vender. Você pode ver que eles compram nessa região, eles vendem abruptamente, perdendo todos os fundos anteriores, fazendo o choke, change of character, mudança de característica, ou o início da reversão de tendência, e o preço volta exatamente neste candle de manipulação. Para quê? Para eles fecharem os contratos. Então eles fecham os contratos, distribuem e eventualmente o preço tende a despencar, principalmente depois que o gráfico diário abrir. Para mim a alta de Sealing acabou. Não acho que ela vai passar dessas regiões aí não. Pode até beliscar um pouquinho aqui para cima, aqui nos 2,40, alguma coisa aqui. Até pode acontecer, mas dificilmente passa dessa região agora. Até porque é um alvo do gráfico semanal. Então muito cuidado, claro. Se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal para bater 1000 inscritos, pô. Tamo junto, pessoal. Até mais tarde.